O tema do Estúdio News de hoje será sobre doação de órgãos. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com José Huygens, presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado pela participação aqui conosco no Estúdio News. É um prazer participar, Gustavo. Estamos à disposição. Doutor, eu queria começar falando justamente de números interessantes. Nos números absolutos, o Brasil hoje é o segundo maior transplantador do mundo, está atrás apenas dos Estados Unidos. O Ministério da Saúde se orgulha ao dizer que o Brasil é referência na área de transplantes. Mas a percepção coletiva, imagino, é que a gente poderia fazer mais. Portanto, o que acaba dificultando o transplante de órgãos do país? É a estrutura, a logística ou é a dificuldade, talvez, da sociedade lidar com o tema? Afinal, quando a gente fala de transplante, a gente pensa em vida, mas, infelizmente, também pensa em morte, né, doutor? É verdade, Gustavo. O Brasil é um país de dimensão continental, como nós sabemos, né? Então, ele é muito heterogêneo, tanto nas doações como nos transplantes. Inicialmente, eu poderia dizer que um dos grandes problemas ainda é que a taxa de doação no nosso país ela é baixa. Por exemplo, em 2019, foram 18 doadores por milhão de habitantes, enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, a Europa, gira em torno de 25, 35, até 40 doadores. E essa variação, por exemplo, tem estados como Santa Catarina e o Paraná, que tem o maior índice de doação do país, em torno de 40 doadores por milhão de habitantes, semelhantes, por exemplo, à Espanha, que é o retrato, o símbolo da eficiência nas captações de órgãos. Então, começamos por aí. Em média, a taxa de doação no país é baixa. Isso vem pela dificuldade de notificação e também ainda hoje pela negação familiar, que no Brasil gira em torno de 40%. Ou seja, a família fala não à doação de órgãos. Isso impacta ainda de forma muito negativa nas doações e, consequentemente, nos transplantes. E, doutor, atualmente, quais são os órgãos que podem ser doados? Ou melhor, imagino que a pergunta deva ser quais órgãos não podem ser doados? Afinal, o número de transplantes só tem crescido, né? Os órgãos, você fala, nós temos dois tipos de doadores, né, Gustavo? Primeiro, o doador falecido. Aliás, nós temos 3 tipos de doadores. O mais frequente é o doador com morte encefálica, ou seja, o cérebro morreu, mas o coração, o fígado, o rim, esses órgãos estão sendo mantidos através de respirador, equipamentos. Os transplantes são captados, são retirados aí fígado, coração, rim, pulmão, intestino. E nós temos também o doador com coração parado, que geralmente são retirados tecidos, principalmente córneas, até 6 horas depois da parada cardíaca. E temos ainda, por último, o doador vivo, né, que geralmente é alguém da família que doa. O órgão mais doado é o rim, porque o rim é um órgão duplo, então a família pode, um parente, um pai, um irmão, doar um rim para outro membro da família. Doutor, você falou justamente da morte encefálica. É preciso o paciente estar com morte encefálica para doação. Mas para manter esse órgão de uma maneira positiva para o transplante, é preciso justamente de uma UTI para respiradores. Aí está um dos gargalos também do Brasil. Às vezes você tem um doador, mas não tem como manter esse órgão ativo para fazer a doação? Perfeito, porque toda a complexidade da doação de órgãos vem também depois da notificação do diagnóstico de morte encefálica, né, que o Brasil corretamente tem uns protocolos mais rígidos, né, que são realizados 2 avaliações clínicas por médicos diferentes, com intervalo mínimo de 1 hora, um método complementar para mostrar que não tem atividade cerebral. Em seguida, vem o que você falou aí, esses órgãos precisam ser mantidos. E, preferentemente, esse doador teria que estar em uma UTI, com todos os cuidados para manter os órgãos de forma adequada. E, claro, foi um dos fatores que impactaram negativo durante a pandemia pela Covid-19, porque muitos leitos de UTI foram direcionados para pacientes com Covid. Isso aí realmente diminuiu as doações e os transplantes durante a pandemia. Nós esperamos, com uma abertura maior que teve de leitos de UTI em todos os estados do Brasil, que esses leitos sejam mantidos para tratar não somente os doadores, mas para tratar muitos pacientes que estão necessitando de UTI, que com bom tratamento, uma boa parte vão se recuperar e, infelizmente, outros vão evoluir para a morte cerebral e, nesse contexto, poderiam ser doadores de órgãos e salvar muitas vidas. Doutor, o senhor já introduziu a pandemia, eu quero continuar um pouco nela,
justamente por uma preocupação. Hoje é uma doença muito difícil de ser detectada, às vezes pessoas assintomáticas estão justamente passando a doença à frente sem mesmo saber. É possível ou há risco de um doador receber justamente um órgão de algum paciente que estava com a Covid-19? A gente já tem estudos sobre isso, há o risco de passar a doença pelo transplante? Perfeito. Isso era uma preocupação e um medo muito grande no começo, né? Era uma doença nova, desconhecida, mas no Brasil, o Brasil fez, dentro desse processo, o Ministério da Saúde, o Sistema Nacional de Transplantes, até por próprias realizações de reuniões com a BTO, que desde abril, todo doador realiza um RT-PCR para coronavírus. Ou seja, só é autorizado uma doação de órgãos após o resultado do RT-PCR mostrando que aquele doador não está com Covid-19. Isso trouxe uma segurança maior, tanto para a equipe médica multidisciplinar que vai realizar a captação de órgãos, como também para todos os receptores que, porventura, iriam receber aqueles órgãos. Isso é muito importante dentro desse contexto. Doutor, o senhor salientou esse ponto, anteriormente salientou a questão dos leitos por causa da pandemia. Quais outros aspectos afetaram o transplante de órgãos durante esta pandemia da Covid-19? Porque teve também um conjunto de fatos, né? Os próprios hospitais transplantadores, muitos deles eram centros de retaguarda para a Covid-19. Então, alguns deles, por exemplo, não puderam continuar programas de transplantes porque as vagas de UTI, as vagas de enfermarias foram disponibilizadas para a Covid-19. Porque para você realizar um transplante com segurança, você tem que ter uma área específica, 100 pacientes com Covid-19, uma UTI, um centro cirúrgico, um ambulatório. Isso teve um impacto negativo também. Outro impacto também que teve, porque, como a gente falou aqui, a distribuição da Covid-19 no Brasil não foi homogênea. O pico maior começou em São Paulo, Rio, depois no Nordeste. Por exemplo, a região Sul foi agora, em agosto, setembro, né? Então, em algumas regiões, por exemplo, os órgãos eram captados e houve uma redução muito grande da malha aérea comercial. Isso também foi um fator negativo, né? Por exemplo, aqui em Fortaleza, o transplante renal parou durante o período, um exemplo, de março a junho, mas eram realizados transplantes de fígado e coração, os rins eram distribuídos. Então, essa queda da malha aérea, que chegou até 80%, também foi um fator negativo, que dificultou a transferência de órgão de um estado para outro. Doutor, olhando para o doador, qualquer pessoa pode ser doadora ou não? Ou há requisitos a serem cumpridos? Então, acho que o mais importante de toda campanha de doação de órgãos é que todo mundo fale em vida que eu sou doador. Porque quando isso acontece, geralmente a família segue aquele desejo. Então, de uma maneira geral, o doador com morte cefálica, a exigência depende de cada órgão. Por exemplo, idade, o coração, o rim, geralmente até 65 anos. Por exemplo, o fígado, não. O fígado você pode fazer captação até de doadores acima de 80 anos. Então, depende de qual órgão vai ser retirado. Claro, quando o doador tem uma boa condição clínica, é mais jovem, todos os órgãos podem ser aproveitados. E, claro, sempre são realizados exames naqueles doadores para afastar que eles não têm doenças transmissíveis, como hepatite, doença de Chagas, né? Não tem história de câncer. Então, são esses fatores que são colhidos na história clínica, na investigação e também através de exames de laboratório. E o transplantado? O transplantado hoje ele tem uma vida, eu vou utilizar o termo normal, ou seja, ele conseguia fazer aquilo que ele fazia antes, ou até, quem sabe, ter uma vida melhor do que antes do transplante? Certamente muito melhor do que antes, né? Porque o paciente transplantado, o objetivo do transplante é devolver o paciente para a sociedade e para a família. Então, o paciente transplantado, de uma maneira geral, claro, ele vai ter que ter cuidados, ele vai ter uma adesão ao tratamento, que ele vai utilizar medicação para não ter rejeição, mas depois de um período inicial, geralmente de 3 meses, ele volta a fazer atividades físicas, a trabalhar. Nós temos aí exemplos de transplantados em Olimpíadas de transplantados, fazendo natação, corrida, futebol. Então, realmente, a qualidade de vida é extremamente superior do que antes do transplante. Doutor, você falou a palavrinha rejeição, que deixa todo transplantado, todo paciente que está na fila com a preocupação.
Por que acontece essa rejeição? A gente consegue hoje diminuir o nível de rejeição do órgão ou ainda é algo que a medicina não consegue ter controle? Uma evolução muito grande. Antes, claro, na década de 70 até 80, havia poucos recursos, poucas drogas eficazes. Hoje nós temos um leque de medicação que nós chamamos de imunossupressoras, que elas agem realmente bloqueando aquelas células do organismo que vão, vamos dizer assim, agir contra o enxerto, contra o novo órgão. Então, isso hoje está muito mais tranquilo de se ter um controle. Esse controle se faz por exames de imagem, por exames de laboratório, com um nível adequado dessa droga no sangue, eventualmente com necessidade de biópsia. Então, hoje esse controle é feito de forma muito mais segura. E, de uma maneira geral, a gente sempre fala, se o receptor fizer o segmento adequado, tomar a medicação adequada, ele vai ter uma sobrevida muito longa, muito próximo da população normal. Doutor, mais cedo na nossa conversa, o senhor falou sobre a doação em vida. O doador em vida também segue tendo uma vida normal? Nada muda? Você citou o exemplo da doação de rins, né? É um órgão duplo, ou seja, quem doa um rim vai seguir tendo uma vida exatamente igual a que tinha antes? Exato. Claro que as equipes de transplantes são super exigentes para avaliar esse doador vivo, né? Ele não pode ter nenhuma, por exemplo, ele não pode ter diabetes, ele não pode ter hipertensão, ele não pode ter nenhuma doença cardíaca. São feitos testes para avaliar se aquele indivíduo pode doar o seu rim com segurança. Quando isso acontece, ele vai ter uma vida normal. Um rim é suficiente para você viver de forma normal pela vida inteira, né? Então, mas sempre é essencial, e isso é feito em todos os serviços no país, uma avaliação muito cuidadosa para poder liberar alguém para doar um rim para outra pessoa, geralmente para um membro da família. Doutor, muito obrigado pela conversa e pelas explicações sobre o assunto. Perfeito. Nós é que agradecemos, e o mais importante é você, que a gente sempre fala, que hoje a taxa de negação no Brasil ainda é muito alta, gira em torno, agora nesse mês, saiu agora os dados da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, de janeiro a setembro, essa taxa foi de 37%. Então, nós poderíamos ter feito mais 37% de transplantes. Então, é importante que todo mundo fale em vida que eu sou doador. E quando isso acontece, as famílias doam. Nós, dessa forma, conseguiremos diminuir as filas de espera no nosso país, que hoje nós temos mais de 40 mil pessoas nas filas de espera por um transplante de órgão e tecido. E, com certeza, conversas como essas, abertas aqui na TV, ajudam as pessoas a encerrarem essa negação. Doutor, obrigado pela participação. Até uma próxima. Até mais. Muito obrigado. E agora eu converso com Luiz Augusto Carneiro, professor titular e diretor do Serviço de Transplantes de Órgãos do Aparelho Digestivo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. Antes de mais nada, seja muito bem-vindo. Obrigado pela atenção, estamos sempre às ordens. Doutor, eu quero começar nossa conversa com uma novidade, pelo menos para mim, que foi esse drone usado para o transplante de órgãos nos Estados Unidos. Você acredita que um dia a gente pode ter esse método aqui no Brasil para justamente fugir do trânsito, das dificuldades do transporte dos órgãos em caso de urgência? Eu acredito que esse é um benefício tecnológico que é bem próximo da realidade até aqui no Brasil. Porque hoje nós sabemos que na indústria e no agronegócio já usam drones, né? O problema só é o peso, porque é uma caixa com órgão e que deve estar com um líquido para refrigerar com gelo, etc., e tem um peso muito elevado. Então, a partir do momento que a gente tem um drone com capacidade para fazer o transporte de uma caixa aí com seus 20 quilos, eu vejo que seja muito viável e seria ótimo aqui para São Paulo. Porque agora, na época da Covid, nós tivemos uma melhora do trânsito, mas naqueles dias de São Paulo, nos seus termos normais de trânsito, isso muitas vezes a gente demora horas para vir de um hospital
distante até o nosso centro aqui no Hospital das Clínicas. Somos ajudados pelos helicópteros, mas eu acho que seria um benefício que seria muito bem-vindo e acho que é próximo, sim. Acho que seria possível. Tomara. Doutor, agora falando para justamente o pessoal de casa, que às vezes ainda tem dúvidas, né, de como se tornar um doador de órgãos. Como que é esse processo? É simples? Não é fácil? Houve mudanças na lei ultimamente, né, doutor? O Brasil hoje, a lei mostra claramente que todos os brasileiros são doadores. Entretanto, para que a doação se complemente, se efetue em termos definitivos, nós precisamos de uma autorização familiar. Nós trabalhamos com autorização familiar. Isso nos leva a um outro problema, que muitas vezes a família não sabe o sentimento de quem está naquela hora triste falecendo, e nós temos que muitas horas, às vezes, para decidir um problema da morte cerebral. Então, nós recomendamos que quando a família se reúna, as pessoas deixem manifesta a sua vontade de doar. É muito importante que essa manifestação expressa seja dada a todos os amigos, aos familiares, porque numa hora difícil, e a doação sempre é numa hora muito difícil, mas ela é muito útil e extremamente necessária, ela pode ser tomada de uma maneira serena pelos familiares e pela família, respeitando a vontade. Então, eu sempre digo, eu manifesto sempre aos meus filhos, aos meus familiares, e peço que eles façam o mesmo na minha família, cada um deixando claro a sua posição de doador. Acho que isso facilita muito nessa hora tão trágica que é um momento de doação. E, doutor, qual é o critério, por exemplo, para se usar um órgão? Por exemplo, os rins, eles precisam estar 100% saudáveis para serem doados? Ou há algumas regras, alguns limites da situação do órgão específico para ele ser levado para uma doação? Cada órgão tem sua particularidade. Vou falar de maneira geral, dando uma explicação geral. O órgão mais sensível e que tem que ser transplantado com um período de tempo bem imediato é o coração. O coração ele tem um período de preservação e que deve ser entre a retirada de quem está doando e o implante em torno de 4 a 6 horas. Então, existe toda uma logística em função disso e o coração tem que ser perfeito, porque se ele tiver um problema, não existe substituição. O coração falhou, nós não temos como resolver, o paciente também falece. Se o coração tem essa logística, o pulmão é um pouquinho mais, o espaço de tempo é um pouquinho maior, nós podemos trabalhar com umas horas a mais, e o fígado, dentro do limite, é em torno de 10, 12 horas, é o limite máximo que nós preferimos usar. Eventualmente, em situações críticas de longa distância, nós podemos prolongar essa utilização para 12, 14 horas, mas não é o ideal. O rim, ao contrário, é um órgão que suporta muito mais ambiente externo não tão favorável, desde que é acondicionado. Então, o rim pode demorar até 48 horas e alguns serviços que usam algumas máquinas, esse período pode ser mais estendido ainda até 70, 78 horas. Então, o rim é um órgão que aceita muito mais aquele período que nós chamamos de isquemia fria. É o período que ele está fora da cavidade, sendo refrigerado a 4 graus. Então, o rim é o órgão menos sensível, que suporta um período mais longo, enquanto que o coração é o órgão que tem que ser transplantado mais rapidamente, sendo o coração, pâncreas, fígado, pulmão, um espaço intermediário entre esses dois extremos. Ou seja, doutor, toda essa informação que você trouxe aqui para a gente vai de encontro justamente àquela minha primeira pergunta do drone. É preciso uma logística muito rápida e muito ligeira para justamente conseguir transplantar um órgão, ou seja,
e até levar até o paciente que precisa do paciente que infelizmente acaba tendo a morte encefálica, até chegar esse paciente à espera. É muito pequena essa janela, né? É muito pequena, Gustavo. Esse é um aspecto muito importante e que nós temos que ter uma atenção extrema, porque essa parte de logística, de fornecimento de meios de transporte e de que o órgão seja implantado quanto antes, para nós é fundamental. Nós temos soluções de preservação, mas elas funcionam por um tempo delimitado, definido. Então, nós temos que ter essa estratégia, essa logística de movimentação de maneira muito bem feita para quando iniciarmos a retirada ela seja cumprida. E acho que o drone, principalmente nessas grandes cidades, vai ser de um benefício extremo, muito grande. Doutor Luiz, obrigado pelo tempo, pela conversa aqui sobre um assunto importantíssimo para nós e para a nossa audiência. Obrigado, doutor. Agora eu converso com Edson Aracaki, transplantado renal, médico gastroenterologista e presidente da Associação Brasileira de Transplantados. Doutor, seja muito bem-vindo ao Estúdio News e obrigado pela participação. Oi, Gustavo, tudo bom? Bom, primeiro gostaria de agradecer essa oportunidade de estar falando de transplante e doação de órgãos. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor. Eu queria começar a nossa conversa justamente pela sua experiência pessoal. Claro que a gente escuta dos médicos falarem, olha, a vida do transplantado é de fato normal, mas saber de quem já passou por isso é muito mais válido, é muito mais fácil da gente entender. De fato, a vida do transplantado é a mesma, ou melhor, melhora após o transplante muito? Gustavo, é impressionante, viu? O transplante realmente é uma oportunidade que as pessoas que têm uma doença crônica, né, e que necessitam do transplante, é uma oportunidade única de realmente poder ter uma segunda chance na vida. Porque muitas pessoas, dependendo do tipo de órgão, ela não vai sobreviver mesmo, né? Então, por exemplo, uma pessoa que precisa de um pulmão, de um coração, sem esse órgão ela não consegue viver. Por exemplo, o meu caso foi um transplante renal. A minha função renal foi piorando, né, bastante com o passar dos anos, né? Eu tenho uma doença degenerativa renal e foi indicado o transplante em um determinado momento. Eu já tenho 17 anos de transplante, a minha irmã que doou, e provavelmente, Gustavo, se ela não tivesse feito esse ato de amor e generosidade, provavelmente eu não estaria aqui contando essa história, compartilhando essa história com vocês, para falar que realmente o transplante é uma excelente possibilidade que melhora muito a qualidade de vida das pessoas que passam por esse procedimento e tem uma atividade, assim, qualidade de vida como de qualquer outra pessoa, podendo praticar esporte, trabalhar, estudar, fazer qualquer coisa, Gustavo. Realmente, assim, é uma possibilidade única na vida que a gente tem, né? Que eu tive particularmente. E, doutor, a gente já falou um pouco aqui no programa mais cedo sobre justamente as dificuldades do nosso país para aumentar o número de doação. Como que a gente está comparado a outros países? Existe algum modelo de país que a gente pode se espelhar, tanto na logística, na ação da sociedade em comprar e levantar essa bandeira da doação? Olha, Gustavo, hoje no Brasil a gente tem o Sistema Nacional de Transplantes, né, que é um dos melhores programas de transplante que eu acho que existem no mundo, né? É um programa que está debaixo do SUS, né, que a gente já viu a importância do SUS hoje, por exemplo, nesses tempos de pandemia. E o Sistema Nacional de Transplante está embaixo do SUS. Ele é um programa excelente, então, assim, ele acompanha as pessoas desde o pré-transplante até o pós-transplante, né, inclusive o intraoperatório. Então, assim, é um programa excelente. Só que, claro, o Brasil é um país com diferentes tipos de problemas, né? Regionalidades, muitas particularidades. Então, quando a gente coloca o Brasil comparado a outros países, aí talvez tenha algumas coisas que ainda precisam ser melhoradas, né? Então, por exemplo, um dos parâmetros é o número de doação por milhão da população. Esse é o indicador, né? O Brasil, até 2019, tinha esse número em 18.
era 18 por milhão da população. Sendo que os países que mais transplantam, esse número é de 40, que é a Espanha, por exemplo. Então, quando você compara o Brasil com esses outros países, o Brasil é, aí, eu acho que o 24º ou 25º país em doações por milhão da população. E uma coisa, infelizmente, que aconteceu com a pandemia foi que esse número, que já era 18, então, assim, não era um número tão ruim, mas também não era o melhor indicador, né? E com a pandemia, esse número caiu para 15, né? Então, assim, a gente voltou vários patamares aí para baixo com a pandemia. Então, assim, são várias as coisas que podem interferir na doação, né? Mas, sem dúvida, né, a gente viu que nessa pandemia piorou muito, né? E aí foram por vários fatores, né? Muitos hospitais tiveram que ser alocados aí para atendimento exclusivo de Covid, né? E a gente sabe que muitos dos centros de referência de transplante são hospitais públicos, né? Que tiveram que ser alocados para o Covid, né? Doador vivo, né? Também caiu muito o índice de transplantes por doador vivo. Então, doador vivo, por exemplo, é o meu caso, né? A minha irmã que doou para mim, ela é uma doadora viva, né? E os doadores vivos, claro, eles podem ser adiados um pouco a cirurgia porque algumas pessoas até tinham medo de ir para o hospital e pegar o Covid durante a internação. Então, também houve essa queda, né? Com todo o impacto que aconteceu aí na economia, né? A malha aérea também caiu muito e a gente sabe que muitos órgãos são transportados pela malha aérea, né? Então, assim, foram vários os fatores que acabaram contribuindo para a diminuição do número de transplantes, né? Mas, depois, assim, tem alguns dados aí da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos que começou a ter uma retomada, acho que o Brasil está retomando isso, e isso que eu acho que é importante, né? A gente voltar a tentar chegar nos patamares, né, de ter um número de doação por milhão da população de 18, 20, né, que 20 era o objetivo para esse ano, né? Então, a gente realmente tentar alcançar esse número novamente, né? Porque a fila aumentou muito, viu, Gustavo? A fila está muito grande, a pandemia fez com que a fila aumentasse muito e só quem, assim, fica ali esperando o órgão assim, não dá nem para traduzir, né, o sofrimento dessas pessoas quando estão ali na fila aguardando por um órgão. Imagino, deve ser uma angústia sem tamanho. Doutor, o nosso tempo está acabando, mas o senhor mencionou justamente o programa está embaixo do guarda-chuva do SUS. Isso significa que as pessoas de baixa renda, de classes inferiores, que estão na fila, elas mantêm a mesma esperança de alguém que é tratado num hospital particular de elite, ou ainda há uma diferença muito grande entre as classes? Não, Gustavo, essa não existe nenhuma preferência, tá? A lista é única, né? A lista do SUS é única, então essa lista é coordenada pelo Sistema Nacional de Transplante, é uma lista única, independente de classe social. Então, assim, mesmo se você tem acesso à rede privada, né? Você pode ter acesso aí a um hospital privado, da rede privada, isso não quer dizer que você tem prioridade ou que você vai receber o transplante na frente. Isso não existe, essa condição não existe, a lista é única, você entrou na fila, você tem um número ali, você está nessa fila, independente, né, de quantas pessoas estão na sua frente ou atrás de você. Esse é o seu número e quando chegar a sua vez, você vai ser transplantado, né, você vai ser chamado e você vai ser transplantado. Lógico que pode ter algumas particularidades, né? Por exemplo, o órgão que apareceu primeiro, ele pode não ser tão compatível com o primeiro da lista, né? Então, aí sim, pode ser chamado o segundo da lista por uma questão de compatibilidade, né? Uma compatibilidade maior. Mas por questão social, isso jamais, isso não acontece. Doutor Edson, obrigado pela participação aqui conosco, contando o seu caso e também falando mais sobre a doação de órgãos. Obrigado e um forte abraço. Obrigado, Gustavo. Eu que agradeço. Obrigado. O Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com o Edson Aracac, transplantado renal, médico, gastroenterologista e presidente da Associação Brasileira de Transplantados. Também falei com Luiz Augusto Carneiro, professor titular e diretor do Serviço de Transplantes de Órgãos do Aparelho Digestivo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e José Huygens,
presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast, disponível tanto no Spotify quanto no Deezer. Semana que vem tem mais. Até lá!